Oi pessoal, beleza? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar neste nome, Hugo de Carvalho Ramos. E aí, vocês sabem quem foi a figura por trás deste nome? Tem curiosidade de saber? Então vem comigo. Eu sou a Débora Rezendes e nós estamos aqui para mais um capítulo do Resgate aos Clássicos Goianos. Dessa vez nós vamos conversar de uma obra que foi a grande pioneira dentro do estado de Goiás. É considerada um marco, tanto pelo seu destaque nacional, que foi a primeira obra que teve grande destaque, furou a bolha do nosso estado e conseguiu chamar a atenção de todo mundo, né, nacionalmente. Também pela entrada do regionalismo na nossa literatura, né? É considerada a obra que deu, de fato, essa característica para a nossa literatura. E dizem, né, os estudiosos, que foi essa obra, foi o Hugo de Carvalho Ramos, com Tropas e Boiadas, que influenciou diretamente Guimarães Rosa, José J. Veiga, que a gente já conversou aqui, Bernardo Ellis, que a gente também já conversou aqui. Então, assim, foi uma obra que teve uma importância muito grande. Foi, tipo assim, é considerada uma das coletâneas de contos mais importantes do nosso estado até hoje. Hugo de Carvalho Ramos nasceu em Vila Boa de Goiás, no ano de 1895, no dia 12 de maio. Ele foi muito influenciado pelo seu pai, Manuel Lopes de Carvalho Ramos. Inclusive, seu pai era também escritor e poeta e escreveu uma obra, um poema épico, que deu origem ao nome da nossa capital, Goiânia, com o mesmo título, Goiânia. Eu vou deixar uns trechos do poema que eu achei aqui. Reza a lenda que este poema, de tão importante que ele foi, de tão prestigiado que ele era naquela época, ele foi enterrado como se fosse uma cápsula do tempo, com algumas outras coisas, embaixo daquele marco da Praça do Cruzeiro, mas também dizem que pode ter sido na Praça Cívica. Enfim, é uma história que ninguém tem muita certeza, mas a lenda existe e provavelmente é verdade. Então, para vocês verem um pouco da importância que tinha a família do Hugo de Carvalho Ramos naquela época também, né? Como o pai dele era juiz, eles tinham que viajar muito, né? O juiz, tinha que viajar muito para atender toda a demanda do estado. E o seu filho Hugo, desde muito novo, o acompanhava. E eles foram nessa andança pela capital e pelo interior e toda a dificuldade que tinha de acesso daquela época, que o menino Hugo começou as suas anotações e ouvia muitas histórias e era muito interessado na forma com que os tropeiros falavam, na vivência que ele ouvia dentro dos locais que eles se hospedavam. E foi ali que ele começou a juntar realmente bagagem para escrever Tropas e Boiadas. Por isso, Tropas e Boiadas é um registro quase que histórico do ponto de vista de qualidade de informação, da forma com que ele traduz o nosso regionalismo, nosso sotaque, as nossas expressões e tudo aquilo que ele conseguiu colocar aqui de forma muito interessante. E um outro ponto, né, que é muito importante ser analisado: não é um simples livro regional histórico. Ele tem uma técnica de escrita, um romantismo que ele coloca. A forma dele escrever é muito clássica e muito bonita. Então, assim, quando a gente está lendo, a gente vê várias características aqui que vão além do regionalismo. E um outro ponto também que eu gosto de destacar é que ele não representa, né, esse sertanejo. Ele não é representado aqui como uma figura caricata. Então, esse retrato desse sertanejo, ele é muito mais fidedigno. Ele deixa de lado aquela situação caricata que é comum de se retratar, né?
o homem do interior, ingênuo, e coloco de fato o quanto é inóspito a vida de quem vive, desbrava as terras e que tá ali se expondo a perigo. Então, tem muitos momentos aqui a gente tem esse retrato muito claro das injustiças, das dificuldades e ao mesmo tempo com fantasia, né? Tem conto que tem a bruxa, tem o outro que o tatu que come defunto, tem o Saci, esse conto do Saci é realmente muito bom, que eu gostei bastante. O conto que eu vou dar destaque aqui, que é muito maravilhoso, onde o homem se depara com uma cobra, um animal peçonhento, e é picado. Então, assim, tem toda uma questão de fato, de como que essa pessoa vive, como aquele ser ali vive. E então ele foge daquele estereótipo comum que a gente tem o hábito de ver, né, principalmente do humor. Aos 17 anos, Hugo vai para o Rio de Janeiro para estudar direito, né, seguindo os passos do pai, mais uma vez. E lá ele começa a se organizar esses contos. Aos 22 anos, ele publica pela Revista dos Tribunais a primeira edição de Tropas e Boiadas. E aí o conto que eu vou dar destaque hoje dentro deste livro, existem vários muito bons, né? Como eu já citei, o Saci é um conto muito divertido, muito engraçadinho, que vale a pena. E o Saci, ele escreveu ainda mais jovem, na adolescência ele escreveu o Saci, e é um conto bem divertido. Mas você vê a diferença também, o amadurecimento do autor, conforme por como os contos não foram escritos numa sentada, né? Foram vários momentos diferentes da sua vida. Então você consegue identificar as mudanças, né? E o conto que eu vou dar destaque dessa vez é o Ninho de Periquitos. Esse conto tem as características que eu adoro, todo conto. Ele é sucinto, ele tipo assim, vai de 0 a 1000 em uma página. É um negócio maravilhoso. Ele, de fato, é um nocaute, como todo bom conto deve ser. E a gente tem aqui como nosso personagem principal Domingos, né? Que está lá um homem que trabalha no campo. E ele, como todo bom homem que trabalha no campo, todo dia a dia de trabalho, no domingo ele também tem coisas para fazer. Então a gente tem esse primeiro momento, onde o Domingos está na rede, aí ele levanta, toma seu de jejum. E o seu filho Janjão tá ali em volta, analisando o trabalho do pai. Aí quando o pai sai para fazer os seus deveres, Janjão pede para que ele não se esqueça de fazer uma papinha e pôr lá para os periquitos que acabaram de nascer. O pai não dá muita moral, vai lá fazer seu trabalho, e aí quando ele termina de fazer tudo que ele tem que fazer, então, né, para fazer a vontade do menino, o pai vai até onde os periquitos fizeram um ninho, e quando ele chega no tronco da árvore, ele coloca a mão e sente uma picada. Na hora que ele sente uma picada, ele procura e ele encontra, então, uma cobra, a urutu, a terrível urutu do sertão. E na hora ele já sente uma gelada ali na espinha, porque é uma cobra de mordida fatal. Sem pensar duas vezes, ele pega o seu facão, tem um outro nome que ele coloca aqui, mas enfim, digamos que é um facão. Pega sua arma e corta a cabeça da cobra fora. E isso daí até então, né, você pega e fala assim, normal, né? A pessoa cortou a cabeça da cobra. Mas aí, meu filho, é o que eu tô te falando, que Hugo descreve os seus heróis de forma diferente. Surpreendentemente, ele pega o facão e, ó, corta a mão fora. Pra não ter o risco do veneno da cobra né, ir pra corrente sanguínea, ele corta a mão dele fora. E assim, o fato dele ter cortado a mão é incrível, é um final surpreendente, maravilhoso. Mas a descrição do depois que ele corta a mão, pra mim, é o suprassumo do prazer. Ele enrola a mão na camisa
né, a mão recém-amputada na camisa, com a mão cortada na outra mão e com o punho amarrado, ele segue, né, volta para casa altivo. Aí ele coloca aqui, como um deus selvagem triunfante. Eu acho essa frase incrível, principalmente porque quando a gente lê, né, vocês vão ter essa oportunidade, eu vou colocar aqui na descrição o conto na íntegra, porque ele é bem curtinho, inclusive o livro todo vale muito a pena, e eu vou colocar aqui o link. E assim, a hora que você começa a ler esse conto, ele descreve esse personagem como um trabalhador comum da roça. E a partir do momento que ele tem essa atitude, e ele, heróica, né, de cortar o próprio braço, né, uma atitude de muita coragem, para salvar sua própria vida, e aí ele sai da mata como um herói que ele é, né, uma pessoa de muita coragem, de extrema perspicácia, e eu acho incrível que aí ele coloca aqui que ele sai da mata companheira e assassina, porque é nesse ponto que a gente percebe muito isso na obra do Hugo de Carvalho Ramos. Como eu disse anteriormente, ele coloca esse personagem do interior, da roça, do trabalhador da roça, numa posição que ele enfrenta todos os dias perigos. E ele é, sim, uma pessoa extremamente corajosa, que tem um trabalho extremamente duro, muitas vezes que precisa de muita força física, muita coragem e sol quente, tudo isso, né, chuva, porque ele tem vários contos aqui que ele coloca também essas questões da natureza muito presente, a chuva, a pessoa cavalgando durante dias e dias, naquela coisa sofrida, porque a natureza ela é dura, e quem está exposto a ela sofre de muitas maneiras. Então, assim, esse tipo, por isso que eu trouxe esse conto principalmente, porque nele eu consigo identificar muito bem todas essas características, assim, de colocar esse personagem que é do interior, não nessa posição caricata que a gente está acostumada, que o humor coloca, e outras pessoas também, outros autores, inclusive, Machado de Assis também colocou, ajudou a perpetuar essa figura. E por hoje é isso, pessoal. Eu recomendo muito a leitura de Tropas e Boiadas. O Hugo de Carvalho Ramos representou, de fato, um divisor de águas para a literatura goiana. E tem um filme muito legal também que eu recomendo fortemente, que eu vou deixar o link aqui embaixo, porque está disponível no YouTube, que é intitulado Hugo, que conta um pouquinho mais sobre a biografia dele, de uma forma muito poética, muito bonita. Eu me emocionei ao assistir, é um curta-metragem dirigido por Lázaro Ribeiro, e vale muito a pena vocês assistirem. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha, comenta, e até semana que vem. Tchau!